O problema da bariátrica é o pós, né? Sim. Claro que existem indicações, nem para todo mundo é ruim, nem para todo mundo é bom, é igual os medicamentos também, mas o problema maior que eu acho da bariátrica é o resto da vida. Você tem que ficar fazendo reposição de vitaminas, de minerais, o paciente acaba tendo essas deficiências de absorção de o psicológico também de não minerais, é fácil, né? de vitaminas. Então, assim, o psicológico, eu acho que isso aí você vê todo dia. A cabeça do gordo tá ali. E a grande maioria também dos pacientes pós-bariátricas, muito deles tem problema com o alcoolismo, Sim. que acaba fugindo para outras coisas, começa a beber demais, às vezes até não ganha peso, mas vira alcoólatra. Vai para o alcoolismo, vai para os jogos de aposta, vai para sexo, vai para drogas, porque ele acaba fugindo ou vai mamar leite condensado. Porque não aguenta comer aquela quantidade de comida e aí ele tem algum escape. É jogo, é bebida, é algum exagero. Um acompanhamento psicológico também, né? Tanto que para fazer risco cirúrgico para bariátrica, um dos passos é psiquiatra, psicólogo, tem que passar, tem que ser avaliado a parte psicológica dele para ver se ele está pronto. E às vezes também, mesmo assim, mesmo após a avaliação, o paciente ainda assim pode cair num essas armadilhas, né, da pós-bariátrica. Recentemente nós perdemos o Madeirite, que foi uma perda, um cara bem humorado, alto astral pra caramba, relativamente novo. Eu recentemente perdi o meu cunhado, ele faleceu também com 50 e poucos anos. Perdi um grande amigo meu, esse Miguel, pai de um grande amigo meu, ele era o único atleticano flamenguista que eu conheço na minha vida. Ele era atleticano. Porque só ele mesmo. Só ele. E ele, um dia nós fomos jogar lá em Três Marias, eu fui com a camisa do Flamengo. Não, mas daí que eu jogo. Eu falei, mas você é atleticano? Não, mas eu gosto do Zico. O cara, pensa num cara gente boa. E a tal não sei se foi o caso do Madeirite, mas é aquela morte súbita, aquela coisa assim, o cara tá bom, passa um mal e falece. O que é isso? E quais são os sinais que algum parente tem que a gente tem que ficar de olho para evitar isso acontecer? Fala algumas coisas sobre a morte dele, que muita gente veio me perguntar também, eu acho legal esclarecer. Primeiro, antes da gente saber a causa da morte, toda vez que você encontra uma pessoa morta, por exemplo, cheguei em casa, acho que seu cunhado foi assim, não foi que você falou? Foi assim. A grande tendência da maioria das pessoas é falar que foi um infarto. Infarto é quando você obstrui uma artéria do coração, ela fecha, para de ir sangue, coração para de bater, ou entra em arritmia e o paciente para e morre. Isso é o tal do infarto do miocárdio? Isso. Miocárdio é o que? Uma artéria? Miocárdio é o músculo do coração. É o coração. Miocárdio é o músculo do coração. Entendi. Mio, músculo, cardio, coração. O que acontece? Então, até que leve ele para fazer uma autópsia ou descubra a causa da morte, o Madeirite ele teve uma morte súbita. Parece que realmente foi infarto, né? Porque depois levaram para o IML e viu que foi realmente. Mas podem ter várias causas. Ele pode ter tido um AVC. Ele não, tô falando assim, as mortes súbitas, né? Porque ele parece que já foi diagnosticado. Mas pode ser realmente um infarto, pode ser um AVC, pode ser uma trombose pulmonar, pode ser uma arritmia. Então, quando o paciente é encontrado morto como ele, a gente fala que teve uma morte súbita. Da segunda pergunta que você me falou, depois que ele morreu, que ele faleceu, todo mundo ficou falando do sinalzinho da orelha dele, sinal de Frank. E eu estava conversando com uns amigos meus esse final de semana e eles falaram, Bruno, e o sinal de Frank eu tenho, todo mundo com medo. O que é o sinal de Frank? Eu até expliquei isso num vídeo, mas para deixar bem claro. Quando você tem esse sinalzinho, que é esse cortezinho na orelha, eles fizeram um estudo com várias pessoas que tiveram infarto, que tiveram problemas cardiovasculares, infarto, AVC e etc. E eles viram que tinha uma relação das pessoas que tinham o sinal de Frank com o aumento das mortes ou eventos cardiovasculares. Doutor, eu vou ter um infarto? Não. Mas como teve uma relação direta, é bom que você faça um check-up, que você acompanhe. Porque as chances de você ter é maior. Entendeu? Entendi. Todo mundo que fuma vai infartar? Nem todo mundo. Mas a grande maioria vai? Sim. Então é tipo isso. Quer dizer que você tem um cortezinho ali, você vai infartar, você vai ter um AVC? Não. Mas, cara, não custa nada. Se você já tem um sinal que tem uma correlação com doença de coração, com um AVC, vai lá, procura seu médico, faz um exame, faz um check-up. Pode ser que não dê nada, se Deus quiser, não vai dar nada. Mas se der, talvez você detecte um infarto antes dele acontecer. Sim. Porque às vezes ele pode ser fatal. Sim. Né? Então é isso, tem a correlação, mas não é porque tem que ficar desesperado e achar que vai ter um infarto. Mas procura, faz exames, faz check-up. Aconteceu isso comigo recentemente, eu encontrei o Bruno numa padaria
E eu falei, Bruno, tô com uma dor aqui assim, 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 assado. E você perguntou, você foi na academia? Eu falei, fui. Fez voador? Fez supino? Eu falei, fiz. Provavelmente pode ser muscular, mas passa lá.